Bom dia, estou de volta. E aí, sentiram saudade? Pelo menos saudade da organização, né? Das dicas de organização. Vamos ler o nosso pensamento do dia. São as pequenas coisas que determinam as grandes coisas da vida. Oi, Débora. Seja bem-vinda. Acabou as férias das crianças e aqui estou eu de volta. E aí, o que é que você acha? A organização você merece ou não? Eu acho que todo mundo merece, tá? Sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero falar um pouco, oi Aline, sobre as roupas de cama, né? Antes das férias, eu vinha falando sobre cama. Tem sido, acho que, o assunto das duas últimas lives antes das férias, certo? Mas eu acredito que é um assunto, assim, bem extenso. E por mais que eu venha trazendo várias lives com dicas, sempre vai ter algo que falar. Mas a gente vai falando o que dá, certo? Então, roupas de cama e banho, elas merecem um lugar, né? A gente tem lugar para tudo. Para roupa, para nossa roupa. Lugar para os brinquedos, lugar para os utensílios da cozinha. E às vezes a gente tem a ideia de que a roupa de cama e banho pode ficar em qualquer lugar. Até pode, mas eu vou estar falando aqui para vocês alguns locais estratégicos que acredito que sejam, às vezes, até ideias que a gente nunca teve. Nunca pensei em colocar minhas roupas de banho e cama naquele local. Então, acredito que hoje vai ser um papo bem interessante sobre os locais onde a gente vai armazenar essas peças, tá? Roupas de cama e de banho, ok? Então, assim como as nossas roupas, né, como eu falei, elas precisam de um lugar certo para ficar. Pode ser no seu quarto, pode ser na lavanderia, se tiver um armário, às vezes no corredor, tem um armário que você pode usar como um armário para guardar as peças de cama, certo? Mas fica ao seu critério, é o que fica mais fácil para você, né? Às vezes a gente separa, a gente pode colocar as roupas de cama do casal no quarto do casal, as roupas de cama das crianças no quarto das crianças, mas também existe a possibilidade de você colocar essas peças em um único lugar, porque costuma, isso vai depender muito da sua rotina, costuma você fazer a troca de peças de cama e banho da casa toda no mesmo dia. Pelo menos, hoje eu vou trocar as peças da cama. Você troca dos quartos todos. Então, se tiver em um só local, também não tem problema. Você vai lá, pega tudo que você precisa de uma vez só. Se também tiver separado, cada um no seu quarto, também não tem problema. Mas fica ao seu critério de acordo com a sua rotina. As toalhas, por exemplo, né, de rosto, de banho, às vezes aqueles tapetinhos que ficam no banheiro, às vezes você troca tudo no mesmo dia, tudo junto. Então, se tiver tudo num local só, também não tem problema. Vai depender de como você faz essa troca, se é mais fácil para você estar separado, estar junto. Aqui são ideias e dicas para que você faça da melhor maneira que fica para você, certo? Então, as roupas de cama e banho também são importantes. Apesar de a gente achar que a gente usa todo dia essas peças, mas a gente não dá a importância que ela merece, né? Já é tudo tão na rotina, tudo tão mecanizado que você acha que não tem essa importância. E você às vezes esquece que a facilidade de elas estarem em um local estratégico, isso vai melhorar o teu dia. E às vezes você tá tão mecanizado, como eu falei, que você não percebe isso, tá? Então, elas merecem um local especial, sim, tá? Para serem guardadas, bem cuidadas e estrategicamente melhorar o seu dia, certo? E aí, você pode usar, por exemplo, prateleiras, tanto de armário, de closet, da lavanderia. Se você tiver prateleiras,
você pode usar delas, se no caso para você for viável. Tem pessoas que não têm prateleira livre ou não gostam de prateleira. Isso vai ver o que é melhor para você, tá? Tem pessoas que preferem a gaveta do armário. Também não tem problema. Se você tem uma gaveta disponível que fique bem armazenada essas peças e elas não te atrapalhem no dia a dia, fique fácil, fique prático, você também pode usar o armário, a gaveta do armário, a prateleira do armário. Fica ao seu critério, certo? E ainda existe a possibilidade de um baú, né? Hoje em dia não se usa tanto esse baú. Na verdade, tem a cama baú, né? Que ela é bem mais espaçosa. E aí, se você tem essa cama baú ou um baú, você pode também colocar lá. Porque são peças que você não troca todo dia, né? A gente tem conversado que, por exemplo, as peças de cama, você troca uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Oi, Fabrícia, seja bem-vinda. As peças de banho, você troca, tem gente que troca dia sim, dia não. Então, assim, não é todo dia, certo? Então, principalmente as peças de cama, você pode colocar em um espaço que você não acesse tanto. Não mais difícil esse espaço, mas um espaço onde ela pode ficar muito bem guardada, não te atrapalhe na sua rotina do dia a dia. E as de banho já pode ficar num local mais acessível. Por quê? Porque você usa com mais frequência. Tem pessoas que trocam de peças de banho todos os dias. Então, se isso para você é mais fácil ficar próximo, você deixa. Se for algo que você não usa sempre, você já reserva. Isso vai para tudo, tá? Não só para peças, mas na organização em geral, você sempre deixa mais próximo ao seu alcance as coisas que você usa mais. As coisas que você usa todos os dias, aí você vai. Dia sim, dia não, toda semana, de 15 em 15 dias, aí você vai distanciando ou dificultando o acesso a essas coisas para que elas não te atrapalhem no dia a dia. Agora, o que você usa todo dia, dia sim, aí vai, nessa ordem, né? Eu acho que vocês estão entendendo. Quanto mais usado, mais fácil o acesso. Quanto menos usado, pode ficar um pouco mais distante. Não é, talvez, nem a palavra mais difícil, mas algo mais reservado, onde não vai te atrapalhar no dia a dia e nem você tem o uso dele o dia todo dia, certo? Então, se você tem essa cama baú, esse baú, você pode guardar também as peças lá. Vai de acordo com o acesso que você tem a elas durante o dia, a semana, o mês e assim vai, tá? Existem também os gavetões que são embaixo da cama. Tem camas que ao lado tem gavetões, né? Ao invés de ser a cama baú, são camas que tem gavetões. Se for fácil, se for acessível para você, você também pode colocar essas peças nesses gavetões. Ó, a Fabrícia diz que eu tenho uma cama baú e é ótima, é maravilhoso. Uma cama baú, ela te dá um espaço extra, porque às vezes aquele espaço embaixo da cama, ele não costuma ser muito usado. E quando é usado, é para algo que você vai colocar lá e vai esquecer, vai encher de poeira. E às vezes não é muito adequado. Eu já falei também em outras lives que você colocar coisas embaixo da cama que não vão ser usadas com frequência não é interessante, porque aquela nossa velha energia positiva ela não vai circular, a poeira vai se instalar lá embaixo, a sujeira, e aí não é legal. A cama baú, ela é fechada, reservada, a poeira, né, a sujeira, ela entra com muito mais dificuldade. Você sempre está acessando, se principalmente for coisas que você usa em determinada época da semana, do mês, do ano. Então, é bem mais interessante a cama baú, a cama com gavetões do que a parte de baixo da cama, certo? Então, você também pode usar, ainda é uma opção que eu não sei se às vezes a gente lembra disso, uma mala. Você não viaja todo dia, toda semana, todo mês. Às vezes é uma vez no ano. Tem pessoas que viajam muito, lógico, né? Mas às vezes é um intervalo que você pode aproveitar aquela mala em outro momento para outra coisa. Como, por exemplo,
guardar as peças de cama e banho. Porque você vai estar com aquele espaço dentro da mala vazio. Ou se ela estiver em cima do armário, ou num maleiro dentro do armário, ou até embaixo da cama, se for uma cama mais alta, e que você tenha acesso a essa mala com frequência, por que não usar esse espaço? E não só para roupas de cama e banho. Eu, por exemplo, uso uma mala para colocar peças de roupas que a minha filha ainda não usa. São peças que não cabem nela ainda e eu reservo lá para que não fique dentro do armário atrapalhando o meu processo do dia a dia, né? Porque roupas que não estão sendo usadas no armário, ou porque não cabem, ou porque você não gosta, por qualquer motivo que seja, elas vão atrapalhar o teu dia a dia, a tua rotina, vai te estressar, vai fazer você perder tempo, tá? Então é isso que eu faço. Roupas que ainda não são usadas da minha filha, eu coloco dentro dessa mala. E você pode usar ela também da mesma forma. Se você não pensou e precisa de um espaço extra, a mala é uma ótima dica, certo? Então, ideias não faltam. A gente sabe, né, que se você vai usando a sua criatividade na organização, a sua mente vai cada vez trabalhando mais e vai lhe dando mais ideias que você olha, poxa, eu nunca pensei nisso agora. O seu olho, ele fica treinado para organização, para coisas que você nunca nem pensou. Então, existem várias ideias, outras ideias que eu não falei aqui, talvez ideias que eu nem conheço e vocês conheçam. Se vocês conhecerem alguma ideia aí, vão falando, que já ajuda aqui pra gente estar interagindo e informando a outras pessoas, né? Quanto mais conhecimento nessa área, a gente agradece, tá? Então, é preciso organizar essas peças de forma harmônica, tá? Ah, eu já encontrei a mala, eu vou jogar lá dentro da mala, tem um maleiro, eu vou jogar lá dentro do guarda-roupa. Não adianta você só encontrar um local para essas peças ficarem e não organizar elas de forma harmônica, de forma prática, onde você veja tudo que você tem, você saiba onde está tudo que está lá, certo? Então, é preciso organizar as peças de forma prática, harmônica e fácil de você acessar, tá? Por exemplo, no maleiro, né? Naquela parte do baú, ou na mala, onde você estiver. Coloque por ordem, dobradinha de pezinho, não faça aquelas pilhas muito grandes, porque vai te dar trabalho. Quando puxar uma peça pode cair tudo, aí mais retrabalho. Você não vai ver todas as peças que você tem, você vai usar as que estão mais em cima e as de baixo vão ficando. Você pode esquecer, e por exemplo, uma peça branca que ela mancha com frequência, você esquecer que tem aquela peça e ela fica lá no fundão, porque você não tá vendo essas pilhas, né? E aí ela mancha, ela estraga, ela mofa, tá? Então, tenha essa preocupação. Encontrou o local para as peças ficarem? Organize harmonicamente, de fácil acesso, de visão, você vê tudo que você tem e usar tudo que você tem, certo? Então, de forma que o espaço seja aproveitado. Às vezes você tem essa cama-baú enorme, mas você só joga as coisas lá. Se você organizar, colocar em categorias, colocar em colmeias, usar da sua praticidade que você ganhou na sua mente em relação à organização, você vai aproveitar bem melhor o espaço. Dentro da própria mala, que é um espaço mais limitado do que uma cama-baú, você pode aproveitar tanto para quando você vai viajar, se você organizar a sua mala de uma maneira a aproveitar o espaço, você dobra o tamanho da mala. A mesma coisa vai para a cama-baú, para todos esses espaços que a gente está falando. Você pode duplicar ou até triplicar o espaço, organizando de maneira correta, fazendo as dobras adequadas para o espaço, usando os produtos organizadores indicados para o espaço, certo? Então, não é só encontrar e jogar lá, não, tá? Isso não é organizar, isso você já deu um início para a sua organização, que é encontrar o lugar para cada coisa. Mas quando você encontrar o lugar, você precisa organizar adequadamente, tá certo? Por exemplo, tá? Você pode colocar
dentro de, vamos supor, de um armário. Em uma prateleira você coloca lençóis, cobertores. Na outra prateleira você pode colocar os kits da coxa da cama, que vem aquele lençol, luva, né? O lençol de elástico, no mesmo. A coxa, as fronhas, você faz um pacotinho e coloca lá. Você até pode fazer 3 montinhos, né? Você faz um conjunto de troca de cama com essas peças que eu falei, pode colocar no máximo 3. Né? Eu acho que acredito até que dá, que você não consegue bagunçar. Agora, se você for fazer, se tiver uma prateleira muito alta, muito grande, né? Um espaço para outra, e você for fazer pilhas de 5 a, sei lá, quantos você consegue colocar, não vai ser legal, tá? Então, se você não tiver uma colmeia, uma gaveta, um espaço onde você possa colocar as peças de pezinha, né? Dobradinha, os pacotezinhos, os conjuntos, você pode fazer no máximo uma pilha com 3 conjuntos de peças de troca de cama. Você pode fazer a mesma coisa para peças de banho. Pega a toalha de rosto, junta com a toalha de banho, faz aquele pacotinho. Eu já até mostrei algumas dobras para vocês de toalha, dessas peças que eu tenho falado. E aí você faz esses pacotinhos e pode colocar uma pilhazinha de 3 peças, né? 3 conjuntinhos, ou uma colmeia que caiba, que eu também já mostrei colmeia de toalha, certo? Então, você pode fazer essas categorias, né? Quando você encontra o local da peça para ficar, você faz a categoria. Esse lado é de banho, esse lado é de cama. Aí essa parte do lado de cama, essa aqui são os lençóis, cobertores, esse lado é o edredom, vai de acordo com o seu espaço. Quanto mais espaço você tem, mais separado você pode fazer as categorias mais aleatórias. Com menos espaço, você consegue organizar do mesmo jeito. A diferença é que você vai precisar juntar mais. As categorias não vão ser tão amplas, tá? Não vão ser tão destrinchadas. Por exemplo, se você tem um espaço muito pequeno, onde você só consegue separar por espaço de cama e espaço de banho, não tem problema. Tudo que é de cama é naquela prateleira e tudo que é de banho é naquela outra. E aí você tenta, nesse espaço que você tem, organizar da melhor maneira que fique fácil e prático para você. Né? Porque às vezes eu tenho pouco espaço. Tudo bem. Se você tem pouco espaço, a gente tem que fazer todo aquele processo de organização. Começando pelo desapego, para saber se realmente tudo que você tem ali você usa, se não, você já se desfaz, porque aquilo está ocupando um espaço desnecessário. O que ficou, você tem que fazer dobras adequadas para aquele espaço, porque você vai ganhar espaço, você vai usar produtos organizadores para aquele espaço, e etc. Né? Coisas que eu já tenho falado bastante aqui, adoro repetir, tá? Mas é para você lembrar que a organização ela é bem detalhada, mas ela é bem prazerosa, principalmente depois quando tá tudo ok, certo? Então, os lençóis e as toalhas podem ficar dentro de um roupeiro, como eu tô falando. De um lado, ou uma prateleira de cima, não sei como é que é o seu roupeiro, se você tiver o seu armário, o seu espaço. De um lado você coloca os lençóis, e do outro lado pode colocar as toalhas, por exemplo, tá? E aí, uma dica. Se você tem um baú pequeno, você pode também fazer essa divisória. De um lado, do lado esquerdo, são os jogos de cama, por exemplo. Né? Do lado direito, são as toalhas e tapetinhos do banheiro. Eu não gosto muito dessa ideia de colocar tapete junto com toalha. Né? Tem gente que faz, não tem problema. Mas eu, particularmente, gosto de colocar os tapetinhos do banheiro junto com os tapetinhos da casa, os tapetinhos, os panos de chão. Não tudo misturado, mas organizado, mas naquela categoria, tá? Mas tem pessoas que não tem problema, não. Como é tudo do banheiro, se eu for colocar lá junto com os panos de chão, outros panos, talvez eu me esqueça de colocar o tapetinho ou trocar o tapete do banheiro. Então, isso vai muito da sua rotina, certo? Se ficar fácil para você, lá junto com os panos de chão, como eu digo que fica para mim, você deixa lá. Se não fica fácil para você, você vai esquecer, tente colocar onde fica fácil para você de forma organizada.
certo? Então, os lençóis e as toalhas podem ficar dentro de um roupeiro, como eu falei. De um lado, disponha os jogos, tá? De lençol e de cobertores. E do outro, as toalhas, tapetinhos, não sei, né? Como você vai fazer, né? As ideias que eu dou aqui são algumas ideias que eu estudo, anoto aqui pra vocês. Nem todas eu concordo, mas eu passo aqui porque existe essa possibilidade, tá? Mas eu, particularmente, essa ideia de colocar tapetinhos do banheiro junto com toalhas dentro do armário, a não ser que fosse numa prateleira diferente. Por exemplo, eu tenho uma prateleira, eu tenho um armário, várias prateleiras. Na prateleira de cima eu coloco as toalhas e na prateleira de baixo, ou lá na última prateleira, eu coloco os tapetinhos. Aí, ok, tá tudo perto, tudo num lugar só, é mais fácil eu me lembrar, tá? Então, fica ao seu critério. E aí, você precisa etiquetar. Fabiola, que tanto detalhe é esse? Esses detalhes são para que a sua vida, depois desse processo, mude da água para o vinho. Por quê? Você já encontrou o local para as peças. Você já organizou, categorizou de acordo que fica prático para você, fica fácil o acesso, fica fácil a visualização. Depois disso, você precisa etiquetar, você precisa identificar o local de cada coisa. Por quê? Por vários motivos. Vou te dar 2 motivos, que são os principais. Primeiro, para você saber para onde voltar com aquela peça quando ela vier da lavanderia, quando ela vier, sei lá, da passadoria, tem peças que você passa, né? Você vai saber onde... mas se foi eu que organizei, lógico que eu vou saber. Tá, mas não sobrecarrega a tua mente com coisas desnecessárias. Porque já pensou você ter que se... Por mais que você tenha uma ótima memória, também já falei isso muito. Você vai querer sobrecarregar a sua mente. Eu já sei onde é que tem tudo na minha casa. Eu não preciso identificar, eu sei para onde volta tudo. Mas pode acontecer de um dia na pressa você esquecer. Ou você deixar fora e às vezes você precisa que alguém volte com aquela peça pro local, mas a pessoa não vai saber. Porque não está identificado. Ela não tem esse costume de fazer esse processo, quem faz é você. Então, identifique. Segundo motivo, você tem uma empregada, uma pessoa que te ajuda. Às vezes no final de semana vem um familiar que aí passa o final de semana com você, uma temporada, quer te ajudar com as coisas da casa. Se você não tiver com o local identificado para cada coisa, a pessoa não vai poder te ajudar da maneira que vai manter a tua casa organizada. Isso são 2 motivos bem simples e que às vezes você parar para pensar, você pode achar no primeiro momento que é algo muito besta, sem necessidade, para que eu vou me preocupar com isso? É no teu dia a dia que você vai ver a diferença da organização na sua vida. Se você se propôs a organizar a sua casa, encontrou lugar para tudo, categorizou, dobrou, organizou, identificou, e se não voltar tudo para o lugar, porque mesmo identificado, escuta só, mesmo identificado, às vezes as coisas não voltam para o lugar. Por quê? Por N motivos. Um deles é que, às vezes, a família não está na mesma vibe que você, adorou a organização, achou lindo, mas não tem coragem, é preguiça, não tem tempo. N motivos para não voltar as coisas para o lugar. Tá? Então, é importante que você identifique, para facilitar seu dia a dia, para você não ter que se preocupar em lembrar onde é que estava aquela peça, porque às vezes você pode chegar no armário e bota em qualquer canto. Vai ficar, a bagunça vai voltar, certo? Não é porque você organizou uma vez, identificou tudo, e aí as coisas voltam assim, num passo de mágica para o lugar. Não, você precisa voltar com as coisas para o lugar, certo? E ajudar as pessoas que convivem com você a voltar com as coisas para o lugar. Uma empregada, uma diarista, uma faxineira, uma pessoa que venha só passar roupa na sua casa. Você vai ajudar a manter a sua organização dessa forma, tá? E aí, como é que eu identifico? Você pode pegar, mesmo escrever à mão e colar com uma fitazinha na prateleira, na colmeia, num local próximo onde está aquele objeto. Você pode fazer no computador e imprimir uma folha adesivo e depois cortar, e destacar e colar.
Você pode comprar uma etiquetadora, você pode chamar uma personal organizer para etiquetar, tá certo? Fica ao seu critério. Então, se você tiver espaço, também é possível, olha só, armazenar roupas de cama dentro do guarda-roupa, como eu falei, né? De cama e banho, dentro do guarda-roupa, do closet, do armário do seu quarto, né? E todas essas dicas que eu dei para o baú, para a cama baú, para a mala, para o armário, pode ser para o seu closet e o seu guarda-roupa, certo? Você usa dessa forma, identificou o local que você quer guardar, você vai colocar a dobra de acordo com o que o seu espaço vai lhe dar um proveito maior, porque não é só dobrar, né? A gente sabe que não é dobrar de qualquer jeito, não é uma única dobra que ela é universal, não. Existem N dobras para todas as peças. Uma simples calcinha você pode dobrar em várias maneiras, vai de acordo com o espaço que você tem, certo? Então, se você tem um espaço maior, a dobra pode ser bem mais simples, né? Você dobra normal e coloca lá. Se você tem um espaço menor, você tem que reduzir essa dobra ao máximo para que você aproveite melhor o espaço, certo? E aí, como a gente já falou também no começo, existem as prateleiras, né? Se você usar prateleiras, lembre-se que as mais altas são para as peças que você usa com menos frequência. Você vai deixar lá os itens que você menos usa, porque o acesso é mais difícil. Você precisa de um banquinho para subir e pegar. Então, as partes mais altas, prateleiras mais altas, você deixa os itens que você menos usa, que você, vamos supor, uma vez na semana, de 15 em 15 dias, uma vez a cada 6 meses, depende do que for. Você analisa o uso daquela peça que você tem, daquele item, do que for daquele objeto, e você sempre vai deixar o de menos uso mais distante, tá? E o que é utilizado, lógico, que na altura das suas mãos. O mais fácil, o mais acessível que você puder deixar algo que você usa diariamente, principalmente, é a melhor opção, porque você vai ganhar tempo sem precisar ter que subir num banquinho, se abaixar, você ganha, tá na sua altura da sua mão, você pega, certo? Então, o que é utilizado com mais frequência deve ficar na prateleira do meio, por exemplo. Se você tiver várias prateleiras, a prateleira mais alta é algo que você usa cada vez mais com menos frequência, na verdade. E vai baixando a prateleira, vai ficando na sua altura dos seus olhos, das suas mãos, você deixa lá as peças que você usa com mais frequência, certo? Na prateleira do meio, na gaveta mais acessível, né? Se você tem 3 gavetas, a gaveta de cima, a primeira gaveta, vai ficar os objetos, as peças que você mais usa. Você vai de acordo com o espaço que você está organizando, certo? Então, você vai dispor de lençóis empilhados, dobrados e organizados por cor, de preferência. É obrigado? Nada é obrigado, meu povo, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas, em questão das pilhas, no máximo 3 peças, 3 conjuntinhos. Se você puder evitar pilhas, evite 0 pilhas. Ai, mas eu não tenho gaveta suficiente, eu não tenho um produto organizador, uma colmeia que eu posso usar como gaveta, né? Porque se você não tem gaveta, você pode comprar uma colmeia, dobrar as peças e colocar, e você usa ela como uma gaveta. Você coloca na prateleira e ela vai servir como uma gaveta. Mas se você não tem, ou não gosta, não se interessa por uma colmeia, não tem problema. Você vai fazer no máximo, de preferência, uma pilha de 3, tá? Pra não te dar um retrabalho. É uma dica amiga. Porque eu sei que quanto maior a pilha, mais trabalho você tem toda vez que você for pegar algo. Tá certo? Então, a questão das cores que eu tô falando. É obrigado eu organizar por cor? Não.
mas fica muito mais harmônico quando você abrir o seu armário, a gaveta, ver a prateleira. Se você vê tudo por cor, por ordem, fica muito mais, visualmente falando, bonito, mais satisfatório. Diferente de você ver preto, amarelo, roxo, lilás, tudo misturado, aquela cor, aquela salada, né? Você não se importa, não te incomoda? Tudo bem, deixa do jeito que você achar melhor. Mas eu acredito que todas as peças brancas, todas as peças marrom, preta, tudo juntinho, fica até mais fácil de você usar. Ah, hoje eu quero usar a peça tal. Melhor do que você tá procurando naquele meio. É uma dica, certo? Vamos lá, continuando. Para proteger os teus itens, aqueles itens que você pouco usa, que eu falei, né? Que você vai deixar num espaço mais distante, na prateleira mais alta. Essas peças, esses itens menos usados, para que você proteja do pó, do mofo, da mancha, né? Porque quando você não usa muito, não usa com frequência, se você deixa exposto, se você deixa num local muito fechado, que tem umidade, que não é arejado, vai mofar, vai manchar, vai ficar com mau cheiro, certo? Então, para proteger esses itens, tá certo? Do pó, do mofo e dos insetos, que também acontece, né? Pousa uma barata, passa não sei, não tô dizendo que na sua casa tem barata, essas coisas, mas hoje em dia, por mais que você limpe o ambiente, volta e meia aparecem esses insetos, uma formiga, não sei, tá? Então, você também vai proteger desses insetos. As capas de tecido, elas são bem importantes nesse momento, tá? A live, eu não sei se foi a live antes, acho que é a segunda, pra trás, voltando, tá? Eu falei sobre PEC, se eu não me engano. PEC são aqueles produtos organizadores que eles guardam essas peças com uma proteção muito grande, porque tem uma parte que é de TNT, que faz a roupa, a peça que tá lá dentro respirar e evita o mofo, tá? E ela tem ao redor um visor transparente, onde você vê o que você tem dentro. Eu até separei aqui um modelo, só para vocês lembrarem do que é o PEC, tá? O PEC é o produto organizador, né? Que te ajuda a proteger as tuas peças de pouco uso. Então, por exemplo, a cama baú. Você tem peças que você usa com mais dificuldade, né? Ou melhor, você demora a usar. Então, você pega essas peças, não só coloca dentro da cama baú, coloca reservado, etiquetado, dentro de um pack. Ele vai respirar bem melhor. E vai ficar fácil de você pegar. Ao invés de você ter que pegar 3, 4, vamos supor, peças, às vezes fica difícil de pegar, né? E para bagunçar também fica mais fácil. Então, se você colocar dentro de packs, dentro desses packs, você pode fazer categorias. Ah, nesse pack tem peças de cama do quarto das filhas. Aqui são do quarto do casal, aqui do quarto de visitas. Você pode fazer essas divisões usando esses packs. Isso também vai para um guarda-roupa, né? Um maleiro, que você tem aquele espaço grande de guardar mala, mas você não guarda mala, pode colocar um pack em cima do outro. E aí, quando você abrir o armário, você já vê o que é que tem dentro dos packs, mesmo que você identifique. Você já vê, porque ele tem um visor transparente, certo? Então, eu expliquei bem mais detalhado em um Reels que tem no Instagram, como é que usa o pack, como é que você consegue ver as peças dentro, tá? Então, existem também outros tipos. Você pode guardar numa caixa furadinha, aquelas caixas de plástico que ela tem tipo umas vazadinhas, né? Uns espacinhos que, como se respirasse, ajudasse a respirar a peça. Também fica fácil também de guardar. Umas caixas até com tampas de plástico. Também vai ser uma opção para você, tá? Mas os packs, né? Essas capas de tecido são ótimos para armazenar peças que você não usa com frequência, certo? Como também já falei de roupas,
pode ser peças de inverno, às vezes roupas que você usa só quando você vai viajar e etc, tá? Então evite também, como eu já falei, o amarelamento das peças por você não usar, né? Itens brancos, você precisa fazer um rodízio. Mais um motivo de você poder separar suas peças por cor. Tem pessoas que só usam peças, por exemplo, toalhas, né? Brancas. Aí tudo bem, você não precisa dividir por cores porque tudo é branco, né? Mas é interessante que você faça um rodízio. Você guardou aquelas peças, sempre quando você for usar, tire a de baixo. Se você tem uma pilha, por exemplo, ou se você organiza em colmeias, tente fazer um rodízio. Você tira a da frente, bota para lavar. Quando você for usar a próxima, você usa essa daqui. A que você usou para lavar, bota lá para trás. Ou então vai fazendo diferente, tenta fazer de uma maneira que fique fácil você observar que você está usando todas as peças brancas fazendo aquele rodízio. Porque existe a possibilidade, principalmente as peças brancas, outras peças também, né? Quanto mais escura vai ficando, diminui essa chance, mas mesmo que não seja branca, mas seja bege, né, amarelo, cores claras, se você não fizer o rodízio de uso, você vai perceber que vai manchar, vai amarelar as suas peças. Então evite o amarelamento dessa forma, fazendo esse rodízio. Depois que a toalha, por exemplo, foi usada, né, a fronha, o lençol, também existe, né? Eu tô falando da toalha, mas também se estende para as peças de cama. Depois que eles forem usados e lavados, você devolve esse item para o fim da pilha, por exemplo. Se você tem essa pilha de 3, você usou o de cima, né? Você tirou o de baixo, na verdade. Aí você usou. Quando você vier da lavanderia, você vai botar ela em cima e quando for usar, vai usar a de baixo. Eu faço isso aqui em casa. Com as peças de cama e as peças de banho, que eu uso pilhas, tá? Mas o que que acontece? Pilhas são para pessoas que são realmente organizadas. Aquelas pessoas que têm a disciplina em relação à pilha. Por isso que eu falo para vocês, eu tô abrindo para vocês hoje isso. Eu uso pilhas, mas como é só eu que uso, também tem essa desvantagem, né? Tô sendo bem sincera com vocês. Se alguém for usar e não me comunicar, vai pegar a peça de cima. Eu pego sempre a peça de baixo, tanto de peças de cama como de banho. Quando meu esposo às vezes vai pegar alguma toalha, eu digo, pega a de baixo. Justamente é o controle que eu faço, né? Quando eu vou usar, vou trocar as peças, eu pego da pilha de baixo, a parte de baixo. Quando eu venho com as peças lavadas, eu coloco em cima da pilha. E aí existe esse rodízio, tá? Mas se você não consegue ter esse controle, se tem muitas pessoas na sua casa que utilizam esse espaço de troca, né? De ficar fazendo a troca das peças, tanto de banho como de cama, então evita dar para fazer essas pilhas tão grandes, porque pode ser que não dê certo e acabe não utilizando todas as peças, fazendo aquela bagunça que faz quando você tem pilhas muito grandes, tá? Por isso que a melhor dica que eu dou para você, por mais que eu não esteja no momento usando, use gavetas, use colmeias e faça no máximo pilha de 3, tá? Siga que dá certo. E vamos lá, prosseguindo. Guarde as toalhas de rosto, já falei isso aqui nessa live mesmo, junto com as toalhas de banho, tá? Porque quando você guarda as toalhas de rosto dobradas dentro das toalhas de banho, fica muito mais fácil quando você vai fazer a troca, tá? Pra formar aquele conjunto, aquele joguinho de toalha de banho com toalha de rosto. Facilita seu dia a dia. Facilita demais. Agora, se pra você, você tem uma gaveta onde você armazena essas peças, você tem um espaço para de um lado colocar as peças de banho, as toalhas de banho, e do outro lado as toalhas de rosto, e quando você abre essa gaveta, esse armário, o que quer que seja, você consegue pegar as duas peças ao mesmo tempo, você não tem que estar, num canto tem a de banho, no outro tem a de rosto,
você pode também fazer dessa forma, tá? Mas aqui em casa eu faço essas pilhas, como eu falei. Então eu tenho pilhas de toalha de banho e pilhas de toalhas de rosto. Quando eu vou trocar, eu pego uma toalha de banho de baixo e uma toalha de rosto de baixo. Mas eu tenho aquele cuidado porque eu já entendo que eu tenho que facilitar o meu dia. E só eu que mexo lá. Mas eu vou parar de dizer isso aqui. Essa foi a live que eu falei, revelei esse mistério, o jeito que eu uso. Mas o que eu quero que fique na mente de vocês é: evite pilhas, tá? Então, guarde a toalha de rosto junto com a toalha de banho e faça aquele joguinho. E quando você for pegar, fica mais fácil. Ah, mas as toalhas de rosto lá na minha casa, eu não troco toda vez que eu vou trocar a toalha de banho. Ah, então tá bom. Então realmente é interessante que fique uma pilha, um armazenamento separado. Toalhas de rosto de um lado e toalhas de banho de outro, porque você não troca toda a vida. Agora tem pessoas que a rotina é essa, de que toda vez que troca a toalha de banho, troca a toalha de rosto. Então, se não é o seu caso, pode guardar separado. Se é o seu caso, de preferência guarda junto, que vai otimizar o teu tempo, tá? Você tem pouco espaço? Que às vezes a gente tem, vamos supor, não tenho gavetas disponíveis, tenho poucas prateleiras ou prateleiras altas demais, né? Porque quando você tem prateleiras muito distantes uma das outras, fica aquele espaço, às vezes você preenche aqui embaixo e fica aquele vão livre. Aí você fica, poxa, é um espaço aéreo, que eu sempre falo também pra vocês, que pode ser melhor aproveitado. Então, como é que eu faço para aproveitar o espaço de prateleiras muito altas uma da outra? Às vezes tem armários que só tem 3 divisórias e aí fica aquelas prateleiras muito longas. Você pode usar um produto organizador que eu ainda vou mostrar para vocês em algum momento. Hoje eu só vim falar sobre ele, tá? Aqueles organizadores que são aramados, que são de arame, que eles vão simular uma prateleira. Inclusive, existe até para armários de cozinha, onde você coloca pratos embaixo e pires em cima. Aquela prateleira muito alta, se você for utilizar o espaço todo da prateleira, você vai fazer uma pilha muito grande de pratos, uma pilha muito grande de roupas. E como eu tô falando, pilhas com muitas peças não é legal. Você perde tempo. Por exemplo, uma pilha de pratos muito grande, você pode quebrar quando você for tirar, porque são muitos pratos um em cima do outro. Então, evite essas pilhas usando esses aramados, tá? Você pode colocar no armário que você tá guardando as peças. Tem de todos os tamanhos. Tem aramados que são pequenos para pratos, tem aramados que são maiores para realmente peças de cama, banho. Então você coloca, né? Você aposta nessas prateleiras aramadas e guarda as toalhas enroladas. Eu já mostrei também aqui como dobrar elas, as toalhas de rolinho, que elas não vão se desfazer, né? Não é só fazer aquele rolinho e colocar lá daquela forma, se você for puxar pode desfazer. Existe uma maneira de dobrar, acho que várias maneiras, se você procurar até na internet você encontra, mas eu tenho também reels mostrando como dobrar a toalha em rolinho para que ela fique bem firme. E aí você usa esses aramados para ganhar um espaço aéreo que você não tinha, como se você fizesse nessa prateleira uma outra prateleira. E aí você ganha esse espaço e faz dessa forma os rolinhos, tá? Então era esse assunto que eu queria trazer para vocês. Tava com muita saudade de falar aqui pra vocês sobre a organização. Gostei muito de ver pessoas que faziam tempo que não entravam, né? Se você gostou dessa live, compartilha, certo? E aí, se Deus quiser, semana que vem eu tô aqui novamente. E aí, se você não quer assistir de novo, gostaria só de ouvir as dicas, tem um podcast. Acompanhe o podcast também, porque às vezes você não tá com tempo de estar parando para olhar, às vezes só quer ouvir, e às vezes você até coloca o celular do lado e só fica ouvindo. Então, uma maneira também ótima de você só ouvir é o podcast.
tá? Me segue lá, eu sempre tô divulgando aqui no Instagram, nos stories. E aí a gente vai se vendo por aí. Qualquer dúvida, estou a postos, tá? Só perguntar. Tchau e até a próxima.